Boa tarde, gente. Segunda-feira, 19 de junho, e como nós tínhamos combinado hoje, vamos falar um pouquinho sobre o eco neonatal à beira do leito, o eco de triagem, o eco funcional. E o que eu estou trazendo para vocês é um resumo do que nós fazemos aqui nos cursos. Claro que é uma coisa pequena, é uma única apresentação, e o que eu fiz foi tirar algumas das imagens, algumas das aulas que nós temos do curso, para trazer para vocês como se fosse uma finalização, tá certo? Boa tarde, Eduarda, atendendo a gente lá de Araripina, não é isso? Eu acho. Boa tarde, Marta, Campina Grande, os colegas estão chegando aí, então vamos falar um pouquinho sobre essa última aula. Deixa eu dividir aqui minha tela com vocês, para a gente poder começar a ver. Essa é a recomendação, certo? Para o treinamento na ecocardiografia funcional. O que eu disse em seguida é que tudo isso está envolvido na ecocardiografia funcional, a avaliação desde os citos até a patência das válvulas, fluxos e tudo isso. Depois, em seguida, eu disse que o centro de treinamento é muito importante, que ele tenha condições de fazer o treinamento, tem que ter uma UTI de nível 3, tem que ter cardiologistas pediátricos disponíveis. Falei que o treinamento inicial em torno de 12 meses, pelo menos, né, tem que completar 50 ecos. Depois a gente tem treinamentos adicionais de mais 6 meses, 12 meses. E basicamente o que eu quis dizer com esse slide foi chamar a atenção que fazer eco funcional não é uma coisa nem de final de semana, nem de um mês. Isso é um trabalho prospectivo e longo, que nós podemos sim melhorar a partir do momento em que a gente passa a trabalhar em rede de telemedicina com cardiologistas pediátricos que podem supervisionar o treinamento à distância. Então, tem um treinamento inicial e continuar esse treinamento no seu local de trabalho, fazendo exames, encaminhando exames e fazendo o treinamento. Mas, além disso, eu coloquei também, né, que quando a gente inicia, a gente procura relembrar a fisiopatologia da circulação transicional, obter imagens bidimensionais, modo M, Doppler, nos planos corretos, reconhecer a anatomia e a fisiologia normais e, consequentemente, a anormal, né, quando foge daquele que a gente está acostumado, realizar as medidas tanto de dimensão quanto de fluxo nos locais corretos, né, de forma que a gente possa reproduzir essas medidas e realizar e laudar ecos para que a gente possa seguir esses pacientes. Esse aqui é o programa do curso, né, que a gente faz do eco funcional e que cada vez mais a gente vai fazer ligado ao eco de triagem, porque realmente não faz sentido a gente começar a fazer isso. Se lembre que o eco funcional ele já chega num ponto de quantificar e monitorar determinadas lesões, né? A presença de uma determinada lesão, o canal arterial patente, uma hipertensão pulmonar, e eu vou então ter medidas clínicas e vou monitorar como o paciente está evoluindo, né? Se está estável, se melhora, se piora. E aí, como eu disse antes, a gente, para isso, precisa saber obter essas imagens, saber obter essas medidas, né? Saber fazer isso, para que a gente possa fazer sequencialmente, e eu só posso fazer isso quando eu reconheço bem a anatomia e a função do coração. Então, a gente entra nessa pirâmide, onde o ponto mais importante é ter o reconhecimento das estruturas, é saber fazer um eco de base, um eco de triagem. Citei a frase dos ingleses que eu gosto muito, que diz first things first, primeiras coisas primeiro, mas realmente eu incentivo a todos aqueles que querem chegar na ecocardiografia funcional a fazerem a ecocardiografia de triagem para depois darem seguimento com esse trabalho. A outra coisa que eu falei é que para isso, então, a gente precisa conhecer a patologia cardíaca do neonato, conhecer a anatomia normal, conhecer as principais cardiopatias congênitas, conhecer fisiologia cardiovascular, circulação fetal, mudanças circulatórias neonatais, o comportamento clínico das cardiopatias, que é muito importante. Aí brinquei um pouquinho com o desenho aqui, né, que a gente coloca, mas é verdade, o coração, estrutura tridimensional, a imagem principal que a gente usa é bidimensional, né, o eco bidimensional, que está fatiando esse coração. Então, quando eu conheço a anatomia, quando eu consigo projetar mentalmente aquele coração ali dentro, como é que ele está funcionando, eu vou então saber como os meus planos de corte vão estar representando esse coração. Se eu não tenho esse conhecimento prévio, se eu não tenho esse conhecimento básico, eu muitas vezes posso identificar uma lesão que posso considerar que seja muito mais grave do que ela é, ou muito pior. Posso identificar uma lesão que acho que é muito menos grave do que ela é e deixar passar alguma coisa. Então, é muito importante a gente ter essa visão espacial, né? Quando a gente está olhando aqui
de onde é que está o ventrículo esquerdo, de como é que a aorta sai, faz o giro, de como é que a pulmonar passa na frente da aorta em torno de 45 graus, que lá atrás a gente vai ter as veias pulmonares, não é? Então, toda essa noção daqueles planos de corte, a gente precisa introjetar e passar a trabalhar isso como uma estrutura tridimensional sendo vista de forma bidimensional. Depois falei da importância da gente entender também a fisiologia, não é? Porque do momento do pré-natal para a transição circulatória inicial para a vida futura dessa criança, várias mudanças acontecem e cardiopatias que podem ser muito graves, podem permanecer estáveis na vida intrauterina e vão estar fazendo essa transição que, se a gente não tiver atento, a gente pode perder, né? Então, a presença do ducto venoso, né, a placenta oxigenando externamente o sangue, trazendo para o forame oval, jogando para o ventrículo esquerdo, entrando para o ventrículo esquerdo, né, voltando aqui para o corpo, tendo o canal arterial como um escape. Então, tudo isso a gente precisa realmente entender e precisa se lembrar no dia a dia. Agora, acho que estamos chegando no pedacinho que estávamos antes, quando a gente fala das técnicas. Então, a gente trabalha principalmente com 3 técnicas: o bidimensional, o modo M e o Doppler, que geralmente também trabalhamos no pulsado, no contínuo e no colorido. Nós temos outras coisas, técnicas mais modernas, a gente pode falar do Doppler tissular, a gente pode falar do strain, mas eu acho que dentro da noção das primeiras coisas, primeiro, vamos aprender a utilizar isso aí, e com isso a gente já pode fazer triagem adequadamente e monitorar os nossos pequenos pacientes com mais segurança. Então, geralmente são essas as técnicas que a gente trabalha. A gente pede que vocês procurem entender mais, conhecer a técnica, né? Como é que eu jogo esse som, como é que esse som retorna, como é que isso aqui me gera uma imagem 2D, como é que isso aqui me gera uma imagem de Doppler, como é que isso aqui me gera um Doppler colorido, uma imagem 3D do coração fetal. Então, conhecer a técnica é fundamental para a gente entender o que é que a gente está fazendo, né, dentro disso aqui. Depois disso, a gente tem que conhecer o equipamento, é muito importante, gente. A gente trabalhar com o equipamento de forma correta, saber usar os ganhos da máquina, saber usar a rampa da máquina, saber cada um daquelas funções. E isso é um trabalho, inclusive, que vai variar de equipamento para equipamento que a gente tem. Mas algumas coisas são padrão. E essas coisas padrão são muito importantes da gente entender. Então, toda vez que eu pego uma determinada imagem, e esse meu slide é bem antigo, como vocês vão ver, mas é importante que a gente tenha, porque, sendo antigo, mas é sempre assim, e esse padrão aqui inicial é importante. A primeira coisa que a gente tem que ver, por exemplo, é que a gente tem que identificar o nosso paciente, é claro. Nós aqui, durante todos os anos, nesses quase 30 anos, eu não coloco o nome de um paciente numa imagem, eu coloco sim o número de registro iniciais, porque eu não vou ficar levando essa imagem para outros locais e expondo isso, ou tendo o trabalho de estar cortando a imagem. Então, sempre, desde que a gente começou. E me chama só a atenção aqui um pouquinho, né, que eu vou mostrar para vocês. Essa imagem é de 1996, né? Se vocês virem aqui, quando a gente trabalhou essa imagem. Então, 1996, a gente tem essa imagem que já identifica ali o paciente. A outra coisa que a gente vai ver é qual é o transdutor que está sendo utilizado. Então, o transdutor é adequado para o tamanho do paciente. Aqui é uma frequência de 3,5 a 7,5. Qual é o ganho? Tudo isso é importante. Qual é a rampa que a gente está utilizando? Qual a modalidade? Então, são coisas importantes. Aí vem algo que é fundamental. Todo transdutor, toda máquina de eco, independente de fabricante, de modalidade, ela tem um marcadorzinho, né? É esse pontinho aí, é o marcador. E esse marcador, de uma maneira geral, é uma das coisas que vai lhe nortear, para você saber como você está vendo essa imagem. Então, normalmente, a gente põe esse marcador no polegar da gente, né? Então, está ali o marcador nessa imagem. Lembre que isso aí é de 1996, vocês estão vendo que é uma máquina ainda da antiga Hewlett Packard, comprada depois por outra empresa. E vocês veem que ainda daquela de fita cassete, está ali dentro, a imagem se gravava dentro disso. Mas está lá o marcadorzinho, certo? Que corresponde a esse marcador que a gente tem na tela, e isso aqui vai para o seu dedo polegar, certo? Porque aí você vai saber se esse dedo polegar está para a direita do paciente, se esse dedo polegar está inferior ao paciente, superior ao paciente, você tem essa noção de onde você está segurando esse transdutor, certo? Então, está ali a posição como a gente normalmente segura o transdutor, né, com o dedo polegar sobre o marcador, e daí esse equipamento, ele emite uma imagem de som, né, um ultrassom, que vai sempre também, como uma coisa padrão, ele vai ter o lado mais estreito, é o lado que está o transdutor, e o lado mais largo é o lado distal, é o lado contrário, certo? Então, assim, sempre vai ter isso. Eu sempre vou ter como proximal a parte estreita do leque,
e como distal a parte larga do leque. E a outra coisa é que, normalmente, o lado que está o pontinho é o lado onde está o seu polegar, e o outro lado, né, é o que não tem marcador. Então, isso aí vocês é uma coisa fundamental, porque senão eu vou olhar para a imagem do coração e não vou saber o que é direita e o que é esquerda, se o átrio direito está do lado direito, se o átrio esquerdo está do lado esquerdo, enfim, eu perco completamente a noção. E existem, claro, uma série de padronizações. Então, depois de eu padronizar isso, né, que o leque vai de proximal para o distal, e que o seu polegar normalmente corresponde a esse marcador na tela, eu vou então navegar pelos planos ortogonais do corpo, lembrando que o plano ortogonal do corpo não é exatamente o plano ortogonal do coração, certo? O coração não está 100% alinhado com o corpo. Então, o que é antero, posterior, o que é superior, inferior, o que é direita e esquerda, às vezes tem que ser um pouco ajustado pela posição do coração, que fica como se fosse em gota, né, da esquerda para a direita. Mas é isso que a gente faz como um trabalho inicial. E essa parte pavimenta muita coisa do que a gente vai fazer lá para frente, certo? Depois disso, a gente tem que lembrar as janelas ecocardiográficas. Elas são basicamente 4 janelas, com variações, é verdade, mas a gente começa estudando na pediatria. A gente começa estudando o coração pela barriguinha, pela região subcostal, vai para a ponta do coração, região apical, vai para a região paraesternal. E aqui a gente tem vários movimentos que a gente faz e tem posições paraesternal mais alta, mais baixa, dependendo das imagens que a gente quer. E depois a gente vai para a supraesternal, que também pega um pouquinho, às vezes, aqui infraclavicular, dependendo do paciente, mas é essa região aqui mais alta que a gente faz no exame, certo? Aqueles de vocês que fizeram o curso lembram que a gente vai trabalhar cada uma dessas janelas aqui, né? A subcostal, a apical, a paraesternal e a supraesternal, e que em cada uma dessas janelas, e aqui eu não vou me deter, né, mas no subcostal a gente começa a ver os sítios, a posição de aorta e cava, depois a gente vai fazer o eixo longo, mostrando a via cava entrando no átrio direito, mostrando a aorta pulsando lá posterior junto da coluna, depois a gente vai levantar um pouquinho essa imagem, começa a anteriorizar, e aí a gente começa vendo bem os átrios, aí olha bem, excelente para estudar o septo interatrial, é bom para estudar a veia pulmonar, é bom para estudar veias cavas, depois a gente começa a ver como se fossem as 4 câmaras, e essa não é uma imagem muito boa para o ventrículo direito, ele fica muito anterior, então a gente vê melhor o ventrículo esquerdo, daí a gente anterioriza um pouquinho mais, e do ventrículo esquerdo a gente vê ali a via de saída do ventrículo esquerdo, deixa eu ver se eu consigo botar meu curso pronto, aqui via de saída do ventrículo esquerdo, certo? Depois disso a gente vai girar, né, essa imagem e fazer como a gente chama do eixo curto da aorta com o ventrículo direito, eita, aqui átrio, gente, desculpa, não errei aqui, átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar envolvendo a raiz da aorta, como a gente está aqui nessa imagem. Então aqui a gente estuda a via de entrada, a via de saída do ventrículo direito, depois a gente vai para o ápex e faz a imagem de 4 câmaras realmente, né? Cada um desses vai ter uma determinada posição, cada um desses vai ter um tipo de angulação para a gente poder identificar bem essa imagem. Depois a gente vai girar em direção ao ombro direito do paciente, e aí vai levantar até a região paraesternal, e aí a gente vê a via de entrada e via de saída do ventrículo esquerdo, com o ventrículo direito anterior, aquela característica básica da continuidade da parede anterior da aorta com o septo, e a parede posterior da aorta com o folheto anterior da válvula mitral. Aí a gente gira, aqui, importante lembrar que é onde normalmente nós usamos o modo M para fazer as medidas, medida de ventrículo, medida de aorta, de átrio esquerdo, a gente usa aqui. Depois a gente gira para o ombro esquerdo do paciente e vai ver a via de saída e entrada do ventrículo direito. Então aqui a gente tem átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar e aorta aqui em eixo curto, um pouquinho de átrio esquerdo atrás, o ventrículo esquerdo não é visto nessa imagem, mas também são imagens importantes, e aí a gente vai lá para cima, para chegar no supraesternal. Isso não é uma aula, isso é uma compilação de assuntos que a gente vê num curso, por isso que eu estou indo nessa velocidade, e acho que vocês entendem isso. É muito importante a realização de medidas, certo? Então, a gente, para isso, tem, hoje em dia, os Z-scores, que vão nos dizer se as medidas estão dentro ou não de limite padrão. Eu coloquei aqui no curso, vocês recebem isso, né? O endereço para o parâmetro Z, que hoje é uma coisa que a gente usa geral. Quando a gente chega nesse parâmetro Z, a gente vai aqui, bota a altura do paciente, a gente coloca o peso do paciente, e com isso as medidas todas vão ter, então, uma média e vão ter um valor mínimo e máximo, certo? Dentro disso.
Aí a gente tem a fórmula e normalmente na pediatria a gente tende a mexer aqui, clica nesse pontinho e a gente usa a fórmula de Haycock, mas aí isso tudo vai dentro de padrões, de serviços, de como a gente faz, e aí a gente tem os valores normais para ver se essas medidas estão ok. Nós fizemos isso, né, e passamos para vocês no curso um resuminho dessas medidas. Talvez a coisa mais importante que eu quisesse lembrar aqui em relação a dimensões cardíacas e medidas, gente, é a questão da proporcionalidade, simetria entre câmaras. Então, isso é uma coisa que vem com a prática, mas a gente sempre observar a relação das câmaras esquerdas com as câmaras direitas, são simétricas, a câmara direita é um pouquinho maior do que a esquerda, isso é dentro da normalidade, dependendo da faixa etária, isso está além desse valor, e aí servem os Z-scores quando a gente tem dúvida, a gente olhar as dimensões de ventrículo esquerdo, de ventrículo direito, relação de aorta com o átrio esquerdo, uma coisa muito importante, relação de aorta com a artéria pulmonar. Então, mesmo que eu não tenha um número específico aqui, mas é claro que quando eu olho para a dimensão dessa aorta e dessa pulmonar, eu vejo que elas são muito próximas. Então, eu já começo a me tranquilizar um pouco com isso aí. Então, se eu tenho uma dúvida, eu acho que tem uma obstrução muito grande na aorta ou na pulmonar, mas será que é tão grande assim com essa simetria de câmaras? Então, lembrar que é uma série de pequenas coisas que a gente vai colocando junto, certo? Não, nenhuma medida isoladamente vai nos dar nenhum diagnóstico, nenhuma imagem isoladamente vai nos dar o diagnóstico. A gente tem que fazer um compilado daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está medindo, dos fluxos que a gente está observando para chegar dentro disso. A gente tem que entender como se faz as medidas, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente chega no Doppler, né, a gente vai colocar esse Doppler dentro do ventrículo esquerdo, e aí a gente vai ver o fluxo da válvula mitral, lembrar que a gente tem uma fase chamada de enchimento rápido, depois uma fase chamada de enchimento lento, e em seguida o átrio contrai, a gente tem a contração atrial, isso aqui mais ou menos corresponde à onda P do eletrocardiograma. Se a gente jogar esse cursor um pouquinho mais para cima, para dentro do lado esquerdo, a gente vai ver se existe ou não refluxo dentro da válvula mitral, é muito importante. Isso vale, claro, também para a válvula tricúspide. Na hora da via de saída, a gente vai e coloca aqui, no caso, via de saída do ventrículo esquerdo, e aí a gente vai ver a velocidade máxima, e também temos valores normais, de uma maneira geral, em quase nenhum fluxo normal chega a 2 metros por segundo, os valores são sempre mais baixos, mas a gente tem valores normais para cada fase da vida, e mais uma vez existem os Z-scores lá para a gente olhar. Então a gente vê a velocidade máxima, a gente vê o tempo que o ventrículo esquerdo leva para ejetar o sangue, o tempo de ejeção, a gente vê o tempo de aceleração, que é do iníciozinho do fluxo até o pico dessa nova, então tempo de aceleração. A gente pode digitalizar todo esse fluxo, isso aqui a gente chama de integral da velocidade de fluxo, a siglazinha do inglês VTI, do Velocity Time Integral, que se usa muito, inclusive, para cálculo de débito cardíaco. Então, são as coisas que a gente precisa fazer para entrar numa avaliação funcional, onde a gente vai tentar identificar se existe algum sinal de falência cardiovascular, e, se possível, numa fase bem inicial, para que a gente possa iniciar terapias específicas bem precocemente, avaliar respostas a intervenções precoces, ajustar terapias e adquirir conhecimentos sobre a fisiologia cardiovascular para que a gente possa ir melhorando as nossas estratégias terapêuticas, tá certo? Só um minuto, eu acho que está ali. Não, está aqui, desculpa. Perdão, pessoal. Certo? Bom, então, muito importante quando a gente faz essa avaliação funcional, a gente considerar também as peculiaridades de um miocárdio imaturo do neonato, principalmente do prematuro. Então, mais uma vez, o conhecimento daqueles que trabalham com pediatria, com neonatologia, com perinatologia, é um conhecimento que tem que se expandir mais, porque a gente está numa fase de muita transição, onde algo que um dia pode ser normal, pode ser anormal daqui a 2, 3 dias, ou vice-versa. Então, sempre importante a gente lembrar. Aqui é só para mostrar rápido, a gente não está se ensinando, né? Mas a gente tem como fazer o débito cardíaco não invasivo. O débito cardíaco é volume sistólico de ejeção vezes frequência cardíaca. O volume sistólico de ejeção é área vezes a integral da velocidade de fluxo. E a gente pode ter também o índice cardíaco, que é o débito pela superfície corpórea do paciente. A gente tem como fazer isso, claro, existem fórmulas, existem valores normais. A gente vai medir, né, o diâmetro de aorta, e a gente vai fazer a medida que vai digitalizar a integral da velocidade de fluxo para fazer o débito cardíaco do lado esquerdo, volume do lado direito semelhante também. Os valores a gente faz aqui dentro da imagem
pegando aqui nesse ponto a dimensão do tronco pulmonar e digitalizando o fluxo na via de saída do ventrículo direito. A gente vai trabalhar com o encurtamento fracional, certo? Que é esse percentual da variação das dimensões internas do ventrículo esquerdo, tanto na diástole como na sístole. Eu acho que aqui a gente tem um filminho de um neonato, não sei se vai tocar, mas isso aqui é uma imagem clássica, né, do bebezinho, do neonato, e aí a gente vem aqui e mede o diâmetro diastólico final. Depois de medir o diastólico final, a gente mede o diâmetro sistólico final e faz aquela relação. Diastólico final menos sistólico final dividido pelo diastólico final. Isso não é uma coisa difícil e pode nos ajudar bastante. A gente pode medir aqui também a aorta e o átrio esquerdo para ver a relação entre a aorta e o átrio esquerdo. Então, são dados que depois que a gente pega a prática de adquirir a imagem, a gente vai fazer com uma certa tranquilidade. A fração de ejeção, basicamente, vai levar ao cubo tudo isso que a gente fez na fração de encurtamento, né? Vai utilizar aqueles dados, e a gente tem duas fórmulas principais, a fórmula do cubo e o take-home, que a gente pode utilizar. Cada equipamento vai ter um tipo de avaliação, e de uma maneira geral, pelo menos nessa formulação que é mais simples, a gente vai medir diâmetro diastólico, diâmetro sistólico, e o equipamento vai nos ajudar a chegar a esses resultados. Então, o encurtamento fracional, encurtamento em geral acima de 30, fica entre 35 e 40, a fração de ejeção acima de 55, em geral, entre 60 e 70, para a gente fazer a avaliação. Mas aqui não é o ponto desses números. A gente pode também trabalhar com o índice de performance miocárdica, né, o índice CDT, que é uma expressão da função ventricular global, tanto sistólica como diastólica, não é tão difícil de ser realizado. A gente faz uma daquelas imagens onde a gente pega o fluxo da mitral e o fluxo da tricúspide, o fluxo da mitral e o fluxo da aorta, via de entrada e via de saída do ventrículo esquerdo, ou tricúspide com pulmonar, e a gente tem aqui, mais uma vez, o enchimento rápido, o enchimento lento, a contração atrial, e em seguida o débito na aorta. Enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, débito de aorta. Isso no feto, quando a gente não tem eletrocardiograma, por exemplo, a gente considera isso aqui como sendo onda P, e aqui o QRS, né? Onda P, QRS, um ritmo sinusal. E faz medidas aí, inclusive para avaliar se os tempos estão normais. Então, para a gente chegar aqui e fazer o índice de performance miocárdica, a gente vai pegar toda esse tempo aqui do final da válvula mitral, do final do fluxo de entrada no ventrículo esquerdo até o próximo início desse aqui, que a gente vai chamar de onda A, certo? Então, a gente vai chamar o tempo A, e depois a gente pega aqui no meio o tempo de ejeção do ventrículo esquerdo, que a gente vai chamar de tempo B. Com isso, a gente tira o tempo de contração isovolumétrica e o tempo de relaxamento isovolumétrico. E a fórmula é basicamente o A menos o B dividido pelo B, o índice de Tate que a gente faz, e que a gente tem valores normais em torno de 35. Existem também valores normais na literatura que a gente pode estar passando para vocês. E fizemos, inclusive, o último curso que nós fizemos, a gente tinha neonatologistas e tinha colegas que fazem obstetrícia e medicina fetal, né? Uma fase muito próxima ali entre o feto e o recém-nascido. E uma das perguntas que o colega fez foi se a gente também teria valores normais para o índice de performance miocárdica em fetos, e a gente tem. E no curso, claro, a gente deu várias outras referências bibliográficas para várias situações com as quais nós trabalhamos, certo? Falando do canal arterial, seria falar muito e muito tempo, né, gente? Eu estou fazendo um apanhado de tudo isso para uma finalização de um curso, e um início do novo curso, mas é muito importante a visualização do canal, né, como a gente tem aqui, visualizar o canal e realizar as medidas desse canal arterial. Então, muito importante lembrar a fisiopatologia do canal, né, os vasos dilatadores, os vasos constrictores, o fechamento funcional geralmente se dá em torno de 48 horas nos RN a termo, e anatômico de 1 a 3 meses, na maioria. Quando a gente identifica o canal, a gente usa o Collor, principalmente o Doppler pulsado também, contínuo, para dirigir, para avaliar a direção do fluxo, para avaliar velocidades máximas. Nos RNs que são muito jovens, quando a pressão pulmonar é muito elevada, a gente pode ter o shunt da pulmonar para a aorta, né, da direita para a esquerda. À medida que a queda da pressão pulmonar vai acontecendo, ele inverte. Existem vários parâmetros que a gente tem de fluxo dentro do canal arterial, que a gente vai ver a direção do fluxo e as velocidades. Existem critérios ecocardiográficos para definir se esse canal arterial tem maior
ou menor repercussão. O aumento do ato esquerdo é importante, tem situações onde ele não é válido, né, se eu tiver uma CA grande, pela equalização aí de pressões atriais. O diâmetro do canal arterial, quando ele é maior do que 1,5, num ponto mais estreito no canal, e a gente também tem que ver isso, mas também lembrar que alguns canais, os mais críticos são nos pequenininhos mesmo, nos recém-nascidos, nos pré-termos, mas que a gente também faz avaliação, ver se existe fluxo diastólico ausente ou fluxo retrógrado na aorta descendente, são critérios que nos dão uma repercussão. A gente vê o tipo de fluxo ductal, se ele parece ser um fluxo mais restritivo, se ele parece ser um fluxo menos restritivo, então nós temos critérios também, né? Velocidades máximas acima de 2 metros por segundo no final da diástole geralmente sugere canais restritivos. Quando essas velocidades são menores, ele geralmente é um canal que tem uma repercussão maior para a gente avaliar. Relação de velocidade sistólica com diastólica também nos dá uma ideia de um padrão de fluxo mais restritivo, ou de um padrão de um canal que tem uma repercussão hemodinâmica maior. Então, a gente também faz a avaliação desse canal ao longo disso tudo. E ainda temos, além do canal arterial, a avaliação também da pressão pulmonar, a avaliação de situações como a persistência da circulação fetal, que também é extremamente importante em terapia intensiva, né, onde a gente tem uma falha na queda da resistência vascular pulmonar, e aí a gente mantém um shunt direito-esquerdo através do forame oval do canal arterial. Isso ocorre em 1 a 2 por mil nascidos vivos e é mais frequente nos bebês termos, né, ou prematuro tardio. Prematurozinhos tendem mais a ter canal arterial patente do que persistência de canal arterial, persistência de padrão fetal. Diagnóstico clínico é difícil, porque a gente tem muita coisa para diferenciar. E hoje aqui, eu estava conversando com uma colega que veio fazer prática aqui hoje do curso, né, ela falando de uma situação difícil de um paciente, que infelizmente, inclusive, chegou aí a óbito com uma cianose importante e a falta de um eco de triagem, de um eco rápido para identificar se aquele paciente tinha uma transposição dos grandes vasos, que era o diagnóstico diferencial, ou uma persistência de padrão fetal, né? Onde a gente sabe que o manuseio é completamente diferente. Numa das situações a gente quer oxigênio, muito oxigênio, na outra situação, em geral, a gente não quer oxigênio e pode precisar sim de prostaglandina para manter um canal aberto. Então, cardiopatias obstrutivas direitas, né, como a atresia da artéria pulmonar, a transposição, ventrículos únicos com estenose pulmonar e até cardiopatias obstrutivas esquerdas, às vezes, podem ser diagnóstico diferencial com a persistência do padrão fetal da circulação. Não vou também entrar aqui muito detalhes sobre pressão arterial, das medidas, tudo isso a gente vê dentro do curso, né? Mas as questões de má adaptação de vasculatura pulmonar, desenvolvimento inadequado de vasculatura pulmonar, subdesenvolvimento de vasculatura pulmonar, e aí a gente vem situação de mecônio, de sepsis, de acidose, né, de resposta a uma droga materna, um fechamento do canal intraútero, né, uma cardiopatia congênita, um crescimento intrauterino restrito, uma hérnia diafragmática, uma hipoplasia pulmonar. Tudo isso são situações que podem interferir com a queda da resistência vascular pulmonar após o nascimento. Né? E aí nós vamos trabalhar com vários parâmetros, né? O fluxo transductal, direção e velocidade, fluxo pelo forame oval, direção. A gente vai ter velocidade e o pico de uma regastação tricúspide, que é extremamente importante, né? Então a gente trabalha com aquela equação que a gente sabe, a equação de Bernoulli, a gente aprende isso quando está aprendendo Doppler, que sabe que quando a gente olha para a velocidade, a gente tem uma ideia de qual é o gradiente máximo. Então, pelo refluxo tricuspídeo, pela velocidade do refluxo tricuspídeo, desde que eu não tenha nenhuma obstrução na via de saída do ventrículo direito, eu vou poder estimar a pressão sistólica na artéria pulmonar. É uma das coisas que a gente faz. A velocidade de pico da regustação pulmonar, que vai nos falar sobre a velocidade média da pressão pulmonar, é outro dado importante para a gente também fazer essa avaliação. A configuração do septo interventricular, desde o intraútero, o septo interventricular, ele trabalha mais para o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo direito ele fica mais achatadinho, né? O ventrículo esquerdo é mais redondinho, o ventrículo direito tende a ser mais achatado. Quando a gente começa a desenvolver hipertensão arterial, esse septo fica mais achatado, ele não abaula tanto para o ventrículo direito, ele vai ficando mais retificado. E se eu tiver uma hipertensão pulmonar muito importante, ele inverte.
e aí a gente costuma chamar do ventrículo esquerdo em banana, né? Formato de banana, porque ele fica ali embaixo e o septo inverte. Então, esse dado no eixo curto, quando a gente faz as medidas, ou no eixo longo, quando a gente olha o modo M, é muito importante, no bidimensional também, para a gente conseguir essas imagens, certo? Então, a gente começa tendo essa imagem que é aquela imagem mais normal, depois o septo vai ficando mais retificado, e depois o septo pode chegar a abaular ao contrário, né? E até retificar um ventrículo esquerdo, um ventrículo direito muito grande, empurrando aqui, né? Uma pressão muito alta nesse ventrículo direito é importante. Do ponto de vista prático, a avaliação subjetiva é pouco segura, e por isso a gente também trabalha com outras técnicas de imagem. A gente vai fazer o índice de T, a gente pode trabalhar também com o TAPS, a gente tem índices como, por exemplo, olhar a veia cava inferior e ver como ela colapsa. Normalmente a gente sabe que na inspiração a veia cava inferior ela colapsa pelo menos em torno de 50%. Quando ela começa a não colabar e dilata, a gente sabe que provavelmente a pressão de átrio direito está mais aumentada. Então, são muitos índices que a gente pode utilizar para nos auxiliar, né, dentro disso tudo, e para que a gente possa olhar imagens diferentes e ver coisas diferentes, que é o mais importante. Eu passei por cima de muita coisa, mas eu acho que a gente tentou dar uma resumida, né? A gente discute que um treinamento adequado para fazer funcional leva pelo menos um ano. A gente entende que, para começar, a gente trabalha em torno de 1 a 3 meses fazendo, visualizando imagens, vendo imagens, tendo aulas teóricas. Com certeza, a parte mais importante disso aqui é a gente ser capaz de praticar e praticar e praticar e pegar imagem, gravar imagem, mandar imagem, discutir imagem. Por isso que a gente valoriza tanto essa parte prática que a gente faz aqui na casa, ou que a gente faz às vezes como mutirões em alguns hospitais, onde a gente atende, como num dos últimos cursos, foram mais de 90 crianças e tudo. Então, o que eu sugiro a você, se você é um obstetra querendo treinar no eco fetal, ou um neonatologista querendo treinar no eco neonatal, eu acho que a coisa mais importante é realmente se vincular a um grupo, fazer um curso, mas principalmente, eu também comentei isso com uma colega que estava fazendo prática aqui, tentar ver se após o curso você não para de praticar, de pegar imagem e de ficar vendo isso tudo, né? Essas são as recomendações. Eu posso deixar no link aqui várias das recomendações, alguns trabalhos de referência. Eu gostaria muito de ter o retorno de vocês sobre aquilo que vocês acham que é importante, sobre aquilo que vocês gostariam de ver. Não apenas nessa aula, que, claro, foi uma tentativa de resumir um universo muito grande em meia hora, 40 minutos, e a gente sabe que aí é difícil, mas foi mais para pontuar para vocês o que eu considero que é importante e o que eu gostaria que nós pudéssemos fazer juntos dentro de uma capacitação, dentro de um modelo prospectivo. Mas outros assuntos também, assuntos pontuais, seriam muito bons, e eu aceito sugestões, aquilo que vocês puderem ver, aquilo que vocês gostariam de estar discutindo. A gente vai ter agora, no início do próximo mês, a gente vai ter um curso de eletro para o pediatra, né, que é um eletro da criança, os 10 mandamentos, que é uma coisa que eu também acho que é muito interessante, e vamos estar também retomando o curso de eco de triagem com um pouco de funcional, mas o eco mais geral, o eco à beira do leito, né, o eco do neo, e o eco fetal também, principalmente agora que nós sabemos que, inclusive, é lei que todos os pacientes têm que ter o coração fetal avaliado. Eu acho que nós, com certeza, não tenho certeza absoluta, nós não temos cardiologistas pediátricos para ver todas essas crianças, e vocês, colegas que fazem ultrassonografia, que fazem medicina fetal, são muito importantes para nos ajudar dentro desse modelo de triagem da cardiopatia congênita intraútero. Então, com isso, eu agradeço. Eu acho que essa é a minha última imagem. E queria aproveitar para dizer para vocês que vocês sabem, eu estou aqui na Casa do Círculo do Coração, a terceira perna, né, do nosso grupo, a Unidade de Cardiologia, o Centro de Estudos, e aqui a ONG, onde nós fazemos o atendimento gratuito das crianças carentes. Todo esse trabalho que a gente faz é voltado também para ajudá-las. E aqueles de vocês que acharem que valeu a pena ouvir um pouquinho sobre eco funcional, que essas informações foram interessantes, eu peço duas coisas. Repassem para outros colegas, vamos ver se a gente vai formando aí as novas turmas para fazer a capacitação, e, ao mesmo tempo, se esses últimos minutos aí foram válidos, se você acha que isso aí lhe ajudou de alguma forma na sua vida profissional, na sua visão da ecocardiografia aplicada
ao feto neonato, ao período transicional, dá uma colaboração também aí para a gente, para o Círculo do Coração. Esse é o Pix da ONG. E depois entre em contato com a gente se quiser vir aqui fazer um treinamento e pegar algumas imagens aqui na hora. Hoje nós tivemos, não deu tempo de eu trazer as imagens, mas hoje nós tivemos um bebê com tetralogia, a gente falou, um bebê com ICVs apicais muito interessantes da gente ver, e um bebê com uma CV ampla, além dos foramentos ovais e canais arteriais que a gente tem sempre. Mas foi um dia muito interessante, eu tenho certeza que a colega que esteve aqui com a gente, ela se beneficiou um bocado, e ela fez, acho que uns 7 exames com essas patologias diversas. Então eu aguardo vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui. Obrigada.